Como é? Tu fala como, assim? Olá, gente! Vamos. Eu tenho que conseguir, não tá dando nada. Deixa o cabelo voando mesmo, não tem nada não. Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez para a gravação do nosso quadro Paulatino. Eu sou Rodrigo Oliveira, do canal Poesia do Evangelho. Patrícia Lins, do canal Lições de Amor. Então, dando seguimento ao nosso quadro, hoje nós vamos abordar o seguinte trecho, que é: o mestre agora sugeria a luta consigo mesmo. O contexto é o seguinte: Saulo foi para Jerusalém e depois que ele passa na Igreja do Caminho, ele vai à casa do pai pedir ajuda. Pedir ajuda do pai, principalmente financeira. E nisso, o pai dele já estava sabendo da conversão de Saulo, achava que Saulo estava doente, como outras pessoas, inclusive, e quando ele chega na casa do pai, o pai acaba colocando ele para fora e mandando ele escolher entre Jesus e a família, entre Jesus e o pai. E Saulo, obviamente, escolhe a Jesus, e ele pede ainda a ajuda do pai, reforça o pedido, e o pai ele diz que está precisando de ajuda financeira, que a última ajuda era o pai, a última opção dele era o pai, e o pai diz que o carpinteiro provavelmente teria formas de ajudá-lo, já que o pai não iria ajudar. E aí ele sai de casa e um funcionário, o pai manda um funcionário com uma bolsa de dinheiro correndo atrás dele para entregar esse dinheiro. E Saulo, nesse momento, se sente humilhado, né, o seu orgulho ferido, e tem vontade de dizer ao funcionário que não aceitaria. Mas, num determinado momento, ele pensa, né, que Jesus podia estar consentindo, né, com aquele sofrimento para ele, com aquela mudança. Então ele diz assim, sentiu no livro, né? Então nós vemos o seguinte, Emmanuel dizendo: sentiu que havia vencido muitos tropeços, que se havia mostrado superior em Damasco e em Jerusalém, que dominara as hostilidades do deserto, que suportara a ingratidão dos climas e as canseiras dolorosas, mas que o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mas amoroso e terno do discípulo. E segue dizendo, seria talvez a maior de todas as batalhas. Assim compreendeu em um relance e buscando vencer-se a si mesmo. Excelente. A gente está diante de um dos momentos mais dramáticos da obra, né? E que Exato. foram decisivos, né, para essa redenção que Paulo foi autor. Em geral, quando a gente lê a obra Paulo Estevão, a gente tem o costume de dar uma ênfase, e não poderia ser diferente, muito grande à aparição de Jesus às portas de Damasco, mas a gente esquece que provavelmente a escolha de Jesus por buscar essa ovelha desgarrada às portas de Damasco foi exatamente por conta dessa força moral de que ele é autor, né? E aí a gente conversava antes, eu e o Rodrigo, e aí a gente se lembrou que numa das cartas que Paulo escreve mais tarde, a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 22, ele vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despirem do velho homem que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Eu achei interessante o símbolo que Paulo
escolhe para poder falar sobre essa transformação moral, despir-se do homem velho e vestir-se do homem novo, né? Porque quando a gente tira uma roupa para vestir outra, a gente não necessariamente destrói a roupa antiga. É uma escolha por nossa vontade, né? E Uhum. ao fazer isso, a gente demonstra o seguinte: é como se ainda que as características do homem novo não sejam todas praticadas por mim, eu posso começar imitando alguns comportamentos e mais tarde aquele homem novo se integrará de tal modo ao meu modo de ser, ao meu modo de viver, que se tornará, na verdade, quem eu sou. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente vê o Cristo, é lógico que a gente não consegue repetir todos os atos dele, mas existem algumas ações que o Cristo protagonizou que mesmo nós, no nosso estado de imperfeição, a gente consegue repetir. No caso de Saulo, quando ele é expulso da casa do pai, tratar seu orgulho de modo a, ao invés de reagir intempestivamente, aceitar a oferta, mesmo que não seja uma oferta caridosa e feita com entendimento fraternal, né? A gente pode, perante uma cena de ingratidão, ver aquele ingrato com o espírito. Eu conversava com o Rodrigo sobre isso ontem, né? Ao invés de se sentir magoado apenas por conta da ação, ele não entendeu o amor que eu dei a ele e reage agora dessa forma. Então, parece mesmo ser como uma roupa, que a gente vai substituindo alguns hábitos, trocando alguns hábitos velhos por alguns hábitos novos, de forma que ao longo do tempo aquilo já reflita o nosso comportamento integral, pelo fato da gente ter associado isso à nossa conduta. Exato. Quando nós escolhemos essa passagem, e nós sabemos, é muito falado, né, na doutrina espírita, da dificuldade mesmo da reforma íntima. E nós sabemos disso porque todos nós vivenciamos isso. Qualquer pessoa que queira realmente praticar essa mudança íntima sente essa dificuldade. E vendo essa passagem, eu pensei em como Paulo tinha vencido ou estava acostumado a embates, né, de todo tipo, e em todos eles ele tinha facilidade e era aquele homem voluntarioso, né, que não tinha medo mesmo de embate, né, mas que agora ele é convidado a um embate diferente, né? Ele é convidado a realmente olhar para dentro dele mesmo e vencer agora características que ele tinha que precisavam ser eliminadas, precisavam ser mudadas. Uma delas, eu acredito que é a principal, o orgulho, né? Porque vamos lembrar que ele sempre teve tudo, né? Era um homem que tinha um destaque na profissão, tinha um destaque no sinédrio, né? Era um dos que as pessoas esperavam muito dele e acabou ganhando muito destaque, principalmente quando começou a perseguir o pessoal da Igreja do Caminho, né? Ali os fariseus todos concordavam com ele, davam muito ponto para ele por conta disso. Ou seja, ele vinha de uma situação de um destaque muito grande para de repente passar agora para essa mudança grande que era essa até humilhação mesmo, né? Mas que ele entendeu, como ele diz, que era o que Jesus queria. Ele diz que entendeu que Jesus agora convidava ele a essa mudança. Isso é importante para que, nesse momento que nós estamos passando, né, da pandemia, e que nós já falamos várias vezes sobre isso, mas que é importante que seja repetido, porque é o principal
é o nosso principal desafio, né? Que a gente, os embates externos que nós tínhamos no dia a dia, né? De ir trabalhar, de fazer um trabalho no centro, de fazer uma caridade não sei aonde, de ir para a academia, de ir para isso, de ir para aquilo, são todos desafios que nós fazemos no dia a dia. E hoje não tem mais. Hoje o desafio é conviver com os nossos familiares e conviver conosco mesmo, né? Conviver com agora nós somos forçados a prestar atenção, mais atenção aos nossos pensamentos, às nossas más tendências. Tudo isso vem à tona por conta da ausência, vamos dizer assim, do barulho externo. E agora somos nós conosco mesmo. E a gente precisa dessa luta agora com as nossas imperfeições. É um momento que nos convida realmente a refletir sobre quem nós somos e o que o mundo espera de nós, essa mudança que a gente precisa fazer. Então, é bem semelhante ao momento de Saulo agora, né, que tinha lutado tanto com o exterior, mas ele era agora convidado a lutar com as suas imperfeições para poder continuar o trabalho. Perfeito. E eu acho que você tocou num ponto importante, Rodrigo, sobre essa luta interna, porque a gente não vê, em momento algum, Saulo passar por um pensamento autodepreciativo, né, complexo de culpa. É lógico que ele se arrependia, né, provavelmente do assassínio aos cristãos, das perseguições que ele engendrou, por agora reconhecer a, a excelência do Cristo, né, que ele era efetivamente o Messias. Mas a gente não vê, por exemplo, Saulo com ideação de aniquilar a própria existência, né? Ou algo que resvalasse num pânico, num medo assustador. A gente não vê, embora os desafios imensos que estavam descortinados à sua frente, ele se paralisar ante esses desafios. Então parece que esse bom combate é ser enérgico, né? Estar resoluto do caminho certo a seguir, mas isso sem depreciar quem se é. É a coragem de se reconhecer com todas as suas mazelas, né, e necessidades de reparação, mas entender também que há chance, né, crer antes de tudo na própria regeneração. Exato. Esse comportamento dele, ele era, porque até como você já falou disso, isso era já um comportamento dele, né, de ser resoluto mesmo, de ir para frente e fazer as coisas. Então, o que faltava para ele era a orientação, né? Para a gente, e aí a gente sabe nós estávamos até conversando sobre isso antes, existe uma dificuldade grande nessa mudança dessa mudança interior por conta das nossas aquisições do passado, né? Ou seja, nós passamos milênios fazendo a mesma coisa. E agora nós temos a consciência de que precisamos mudar, da forma como precisamos agir. Isso é importante saber que quando a gente esquece disso, quando a gente esquece que precisa mudar, acaba a gente voltando ao automatismo. O que eu quero dizer é que essa evolução, ela precisa que a gente vigie os nossos atos, sempre. E aí eu acho que é o que Jesus disse quando disse lá, orai e vigiai, né? Porque exige realmente muita consciência nossa, ou seja, que a gente não haja no piloto automático, para que a gente consiga superar as nossas más tendências, né? Comportamentos esses que foram adquiridos no passado. Hoje a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente tem que estar atento o tempo inteiro a essas atitudes e pensamentos para poder conseguir modificar. Então, eu acho que é isso, né? Que caminhando então para o fim, fazendo então já as minhas conclusões, eu acho que
esse é um momento, né, onde a gente precisa realmente pensar sobre isso, onde a gente precisa identificar as nossas más tendências, onde é que eu erro mais, eu sou mais agressivo, mais orgulhoso, mais vaidoso, mais violento, mais o quê? E vigiar esses comportamentos, para que eu possa conscientemente começar a mudar, começar a entender que eu não posso mais agir de tal ou qual maneira e a forma nova de agir. É Excelente. isso. E eu queria, para as considerações finais, falar de outra epístola de Paulo, né? Uma carta, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, que era o filho do coração dele, capítulo 4, versículos 7 a 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. A gente já conversou sobre essa vinda de Jesus, né? Que provavelmente é um símbolo quando talvez nós reconheceremos a presença do Cristo que jamais se apartou de nós, né? Mas que às vezes a gente Exato. se conserva imperceptível, meio enceguecido, né? E o orgulho não deixa também de ser um véu que nos provoca essa cegueira. Uma cegueira que, inclusive, Saulo passou e foi curado, né? E que a partir do momento que ele olhou para dentro, conseguiu olhar para as lutas e empreender sua energia nisso. Exato. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, minha gente. Até a próxima. Um abraço e até a próxima.